Olá, eu sou o Rafael. E eu sou a Beatriz. E este é mais um episódio do Ecoando Tramas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. No episódio de hoje do Ecoando Tramas, vamos mergulhar no contexto da economia popular solidária como um movimento social. Para isso, vamos viajar até os anos 90, já na redemocratização, quando o Brasil enfrentava desafios sociais, econômicos e políticos significativos. A abertura comercial, a desregulação financeira e as privatizações geraram uma crise no mercado de trabalho, com o aumento do desemprego e da informalidade. A queda na participação da indústria de mercado de trabalho levou a uma diminuição significativa nas bases sindicais. Diante dessa crise social, econômica, política e cultural, os movimentos sociais se ampliaram e mudaram seus repertórios de ações coletivas. Dessa forma, sindicatos, associações civis, ONGs, outras organizações também passaram a se agrupar para definirem suas estratégias em rede e a combinar a atuação no interior da sua organização, nas suas reuniões, nas suas plenárias, nos seus congressos. E também com a participação em instituições deliberativas do Estado, como os conselhos gestores de políticas públicas, assembleias de orçamento participativo, as conferências, e também na participação em seminários e fóruns de outros movimentos, de entidades da sociedade civil. Logo ali, o novo milênio chegou. E os problemas do século passado se ampliaram na esteira de uma diversidade de lutas sociais em que todo mundo estava contra os impactos sociais acentuados pelo processo de globalização e pelo aprofundamento do ideário neoliberal. As respostas coletivas mais significativas contra esse processo foi justamente a realização do primeiro Fórum Social Mundial em 2001, em Porto Alegre, com a participação de mais de 16 mil pessoas de 117 países. Para alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, o primeiro Fórum Social Mundial foi um marco histórico na formação identitária do movimento de economia popular solidária no Brasil. O encontro possibilitou a interação de várias organizações com diferentes práticas no campo do trabalho coletivo de todo o Brasil e de diversos países. Nesse primeiro Fórum Social Mundial, entre as diversas oficinas que aconteceram, destacamos a oficina cujo título foi Economia Popular Solidária e Autogestão, com aproximadamente 1.500 pessoas, imagina só, e com o indicativo final de organização nacional do movimento, assim como de articulação com experiências internacionais. Bem, o movimento de economia solidária, ele é um movimento diverso, que tem várias, digamos assim, várias vertentes que originam esse movimento que está dentro de um debate sobre outro tipo de economia. No Brasil, projetos, iniciativas, experiências que começaram a se denominar como economia solidária ou como uma economia alternativa ou algo neste campo, com várias denominações, isso data da década de 80, final, entre a década de 80 e início da década de 90, ele incorpora diferentes segmentos econômicos dentro de uma lógica de centralidade distinta do capitalismo, que não é uma centralidade no lucro, e sim uma centralidade das pessoas, da natureza, e toda uma questão bem voltada à justiça social, à justiça ambiental. Então, a economia solidária, como movimento, ela surge como uma bandeira de se colocar contra a hegemônica, é um sistema que a gente sabe que produz desigualdades, produz injustiças. E o que é o principal da economia solidária é a perspectiva de que é possível construir alternativas ou formas de trabalho, ou formas de geração de renda, ou formas de viver que é diferente desta lógica. E a gente faz isso por meio do trabalho coletivo e o trabalho autogestionário. Então, no Brasil, diferentes experiências, entidades, organizações, algumas vinculadas ao movimento sindical, outras vinculadas a movimentos das igrejas, principalmente a igreja católica, com um processo aí de uma perspectiva dos projetos alternativos e das comunidades eclesiais de base, de uma perspectiva mais progressista da igreja, e outras entidades nacionais, movimentos, organizações. Esse grupo de pessoas, grupo de pessoas, entidades, obviamente, se a gente pensa aí final da década de 80, meados da década de 80 e década de 90, começa a se mobilizar em uma perspectiva de um movimento que é chamado altermundialização, ou uma perspectiva de que outro mundo é possível. Então, no final da década de 90, já na mudança para o século XXI, começa a se pensar, bem, como que a gente organiza
um mundo que seja diferente desse mundo que a gente está deixando no século XX. E aí nasce, né, as edições do Fórum Social Mundial, que é uma contraposição ao Fórum Econômico Mundial, na ideia de que juntar as principais bandeiras de lutas e movimentos sociais em torno da construção de um outro mundo, de uma outra lógica, de uma outra globalização, né? O Fórum Social Mundial é a ideia de uma globalização da solidariedade. E, nesse sentido, várias organizações, movimentos que já debatiam a economia solidária se encontraram, né, num GT, em espaços dentro do Fórum Social Mundial e, né, de acordo com alguns documentos, de algumas perspectivas aí que contam a história, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, essa perspectiva do Fórum Brasileiro sai destes encontros no Fórum Social Mundial, porque ali estava a insurgência ou um conjunto muito efervescente de movimentos importantes na discussão de um outro mundo possível, e daí que surge, inclusive, né, outra economia acontece, porque o que se percebe é isso. A economia que não é predominantemente capitalista, que se centra na vida, na reciprocidade, na solidariedade, ela acontece, mas precisa, né, ter essa articulação para ganhar força e também buscar políticas públicas e reconhecimento, visibilidade. Essa fala que você acabou de ouvir é da professora Bianca Lima Costa, professora da Universidade Federal de Viçosa e justamente uma dessas pesquisadoras sobre o movimento de economia popular solidária. Vale a gente lembrar também que o primeiro Fórum Social Mundial abrigou o lançamento da Rede Global de Socioeconomia Solidária, que pode ser considerada a primeira articulação internacional do nosso campo, da nossa amada economia popular solidária. Essa articulação possibilitou a criação de um grupo de trabalho formado por 12 entidades e redes nacionais de fomento, pensando a economia popular solidária brasileira. O GT teve a tarefa de criar um coletivo nacional com o objetivo de promover a mobilização entre todas as atoras e atores envolvidos e também elaborar estratégias de organização social em torno dos princípios da economia popular solidária através de suas plenárias estaduais e nacionais. A economia solidária, então, se organizando enquanto movimento, ela é fundamental porque, primeiro, ela traz uma identidade a esse tipo as organizações econômicas, as pessoas que fazem parte do que a gente hoje, né, convencionou chamar empreendimentos econômicos solidários, e junto a outros atores, como entidades de apoio, gestores públicos, na perspectiva de construir, principalmente, políticas públicas direcionadas, né, a estes segmentos. O que a gente percebe é que, com o avançar do debate da economia solidária, a gente avança também no debate sobre cooperativismo, sobre organizações econômicas e sobre especificidades de diferentes movimentos e diferentes grupos na sociedade. Então, o movimento ele é importante por isso, porque ele consegue, primeiro, definir bandeiras de lutas, né, contra o que nós estamos lutando, ou a favor de que nós estamos lutando. Nesse caso, né, nós estamos lutando a favor de uma economia mais, não só mais inclusive, mas uma economia centrada na vida, numa perspectiva, inclusive, ampla de vida, né? A vida humana, a vida do planeta de forma geral, o que é urgente e necessário. Então, a economia solidária, ela organiza isso e se coloca, então, como um movimento que vai exigir e vai colocar, por exemplo, nas agendas públicas, nas agendas governamentais, e mais do que isso, né? Na própria opinião pública, a necessidade de se pensar outras relações econômicas. A partir daí, com a economia popular solidária se concretizando como um movimento social organizado em prol de uma causa comum, ela começou a incidir na construção de alguns projetos, programas e políticas públicas. Eu vou citar aqui alguns deles. Por exemplo, a implementação de uma rede de formação em economia popular solidária, o Sistema Nacional do Comércio Justo, o fortalecimento das finanças solidárias no país todo, as redes de produção e de comercialização, o etnodesenvolvimento, a implantação do CadSol, o Cadastro de Empreendimentos Solidários do Brasil todo, a inclusão dos catadores de materiais recicláveis em cooperativas e associações, também tratou de temas da economia popular solidária e de saúde mental, e a gente pode destacar aqui, já em 2012, a 5ª plenária da economia popular solidária, com 200 plenárias regionais preparatórias e que envolveu 22 mil empreendimentos no Brasil. Precisamos levar em consideração que esse GT, o grupo de trabalho, ele foi criado a partir de entidades de apoio e fomento
E não foi uma mobilização dos próprios trabalhadores e trabalhadoras integrantes dos empreendimentos solidários, que são diversos, como cooperativas, associações, bancos comunitários, empresas recuperadas e por aí vai. A articulação em torno desse GT passou por entidades ligadas à Igreja Católica, às universidades, a outros movimentos sociais e também ao movimento sindical. Um fator inovador na formação desse movimento foi a presença no GT de gestores públicos, que mais tarde formou-se a Rede de Gestores Públicos de Economia Popular Solidária. Viva até hoje! E vou dar um spoiler que nos próximos episódios a gente vai falar um pouco mais sobre a Rede de Gestores Públicos. E essa participação das entidades, dos movimentos sociais, das entidades ligadas à Igreja Católica, junto com os gestores, foi essencial para uma característica única do movimento da Ecosol, que é a participação dos 3 setores: os empreendimentos econômicos solidários, as entidades de apoio e fomento e gestores públicos. É assim que se forma o tripé da economia popular solidária. Mas a forma como se organiza a economia popular solidária, a gente vai tratar só no próximo episódio, que é quando a gente vai falar sobre os fóruns de economia popular solidária. Fique com a gente! Esse foi mais um episódio de Ecoando Tramas, o podcast do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, em sua primeira temporada, tecendo a economia popular solidária. Essa primeira temporada é inspirada na cartilha, porque tecemos a economia popular solidária. Tanto a cartilha como o podcast fazem parte de um conjunto de ações e de produtos previstos no projeto de fortalecimento da economia popular solidária de Minas Gerais. Esse podcast é custeado com recursos oriundos da indicação de emenda parlamentar, que concretizou no termo de fomento, fruto da parceria entre a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, SEDESI. O texto da cartilha é escrito por Carlúcia Maria Silva, Bianca Lima Costa, Flávia Cis e Maiara Moraes, com a colaboração de Samuel da Silva, Franciele Oliveira e Eunice Bueno Barbosa de Paula, e revisão de Lívia Bacelete em memória. O texto foi adaptado para podcast por nós, Beatriz Costa Larizati e Rafael Oliveira, membros do Empreendimento Solidário, Gabrielba Comunicação, que produz, narra e edita esse podcast. Até o próximo episódio!